O assunto para hoje, nós vamos estar vendo aqui, é a respeito da verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza. E para isso eu quero ler aqui junto com os irmãos, Marcos, capítulo 10. Eu vou estar lendo primeiramente os versículos 32 a 34, tá bom? E aí depois nós vamos prosseguindo aqui no texto. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34. Na verdade nós vamos andando até o 45, mas agora nós vamos ler só o 32, 33 e 34, que diz assim: Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Só até aqui por enquanto, né? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando agora com a Tua palavra, fale em nossos corações, mostre-nos a Tua vontade e que o Espírito Santo nos dê, ó Deus, a ousadia que precisamos para poder praticar a Tua palavra. Essa é a nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Tá certo, na sua leitura bíblica, no mês passado, se você está fazendo a leitura bíblica anual, né, se você está tentando ler a Bíblia toda no ano, você passou recentemente, de acordo com aquela tabelinha que nós temos, você passou pelo Evangelho de Marcos, não é? E enquanto eu estava fazendo a leitura do livro de Marcos, eu me deparei com um texto, né, que me chamou muita atenção. Eu tenho estudado esse texto por alguns dias, e aí eu queria passar para os irmãos, né, para que o Senhor venha a nos abençoar com esse texto. A verdadeira grandeza. Irmãos, nós vivemos num mundo um mundo que mede a verdadeira grandeza de maneira muito equivocada, né? O que é ser grande? O que é ser grande? De acordo com a visão do mundo lá fora, grande é aquele que manda, grande é aquele que aparece, né? Aquele que é visto por todos, quem tem uma posição, aquele que é reconhecido. Esse, de acordo com a visão do mundo, esse é grande. Só que, desde cedo, nós somos ensinados o fato de que subir é vencer, subir na vida é vencer, que ser servido é melhor do que servir. Nós aprendemos isso. Ocupar os primeiros lugares é mais gostoso, é melhor. Nós aprendemos assim, infelizmente, porque a nossa carne quer isso. Afinal de contas, né, aquela pessoa que é servida, ela é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa importante. Você observa no mundo, isso não deve acontecer nas nossas igrejas, na comunidade cristã, mas no mundo, aquela pessoa que é importante, você nota o quanto ela é bajulada, não é? A nossa carne gosta disso. Afinal de contas, todos nós queremos ser ouvidos, todos nós queremos ser atendidos, todos nós queremos ser respeitados, né? Todos nós queremos ser elogiados, não é verdade? Aquele famoso tapinha nas costas, né? É gostoso quando alguém, a nossa carne gosta quando alguém chega para nós e, olha, puxa, você realmente, tá de parabéns, olha, você faz realmente bem feito, e nós gostamos disso. Acontece que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós observamos que Jesus, ele nos apresenta um caminho completamente diferente. Jesus, ele veio para quebrar certos paradigmas, né? Jesus, ele veio despadronizar um padrão que já havia na humanidade por causa do pecado.
Então Jesus ele veio para quebrar esse padrão e mostrar um ensinamento diferente. Esse texto que nós lemos, que nós estamos lendo aqui no capítulo 10 de Marcos, Jesus aqui ele está mais ou menos na metade do seu ministério terreno. Ele já havia escolhido os 12, e agora Jesus ele começa a ensinar esses 12 a respeito de condutas cristãs que são importantíssimas. E para isso, Jesus ele deixa claro para os seus discípulos aquilo que haveria de acontecer com ele. Por isso que Jesus ele começa a dizer ali a respeito de que ele seria traído, condenado, zombado, ele seria envergonhado, açoitado e seria morto. Mas também que ele ressuscitaria ao terceiro dia. É isso que Jesus começa a ensinar, que ele seria entregue, ele se entregaria nas mãos dos pecadores para que pudesse passar por todo esse sofrimento. Então, a questão é que em determinado momento da sua vida terrena, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. E no seu método de preparação ali, um dos conceitos importantíssimos que Jesus ensina a eles é justamente o conceito da humildade, a prática da humildade. Quem é realmente grande aos olhos de Deus? Aos olhos do mundo, nós já sabemos quem são os grandes. Você observa aí ao nosso redor aquelas pessoas que têm dinheiro, aquelas pessoas que têm fama, que têm posição, uma posição elevada, os políticos, aqueles que têm muitos bens, aqueles que são donos de muitas coisas, aqueles que são conhecidos e reconhecidos na cidade como pessoas importantes. Esses, aos olhos do mundo, são os grandes. Só que aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, o conceito muda totalmente. Então, esse texto, ele revela para nós um dos maiores desejos do nosso coração, que é ser grande. Ser grande. E quando eu falo grande, você sabe muito bem que eu não estou falando de estatura, Isso é óbvio, Quem dera se eu pudesse aumentar a minha estatura, Mas não, eu tenho que ser satisfeito com os meus 1,67 m de altura por aí, Nós não estamos falando de estatura, mas nós estamos falando de grandeza. Então, nesse texto, Jesus nos ensina uma das lições mais profundas do discipulado. Ele nos ensina aqui que o caminho da verdadeira grandeza é seguir o exemplo de Jesus, o exemplo de humildade de Jesus. Esse é o caminho da verdadeira grandeza. O Senhor Jesus, aqui, ele traz aqui esse ensinamento importante em 3 situações que acontecem aqui nesse texto. Então nós vamos ver 3 situações que acontecem aqui, e a primeira situação que nós encontramos aqui, ela nos ensina que a dor do sofrimento e da morte de Jesus precedeu a glória da ressurreição. A dor do sofrimento e da morte de Jesus precedeu a glória da ressurreição. Ou seja, para que Jesus fosse glorificado na ressurreição, primeiro ele teve que sofrer, se entregar ao sofrimento e morrer pelos nossos pecados. E Jesus, um detalhe importante é que, como eu disse, Jesus ele já havia explicado isso para os seus discípulos. Isso não os pegou de surpresa. Tanto é que, volta um pouquinho só no capítulo 9, olha comigo o versículo 30. Capítulo 9, versículos 30 a 32. Diz assim: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Está vendo então? Jesus ele já havia ensinado isso.
E aqui ele faz isso novamente. Ele explica para os seus discípulos que ele haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores. E aí, logo em seguida, Jesus ele começa a ensinar sobre a humildade. Jesus ele mostra para nós que a cruz não foi um acidente. A cruz, a sua morte na cruz não foi um acidente, mas esse era o plano redentor de Deus para a salvação dos pecadores. Isso nos lembra muito Filipenses capítulo 2. Lembra de Filipenses capítulo 2? Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo, para aquela igreja em Filipos, ele descreve muito bem esse fato. Ele diz ali que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E, em seguida, ele começa a descrever que tipo de sentimento era esse. E ele demonstra ali, ele traça ali um perfil do Jesus humilde. Ele diz ali que Jesus, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu uma forma de servo, fez-se semelhante aos homens. E diz ali o texto que, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz. Morte de cruz. Então Jesus ele está explicando aqui que a dor do sofrimento e da morte precederam a glória da sua ressurreição. Ou seja, o Filho do Homem, e quando ele fala aqui sobre Filho do Homem, como ele disse ali no versículo 33, ele está se referindo a ele próprio. Se você olhar em Daniel, lá no profeta Daniel capítulo 7, é onde é usada essa expressão Filho do Homem, e essa expressão, ela é muito conhecida entre os judeus, porque ali é uma profecia do Messias prometido que haveria de chegar com poder e grande glória. Esse é o Filho do Homem, esse é Cristo. Mas para que para que ele chegasse com esse poder e grande glória, primeiro era necessário que ele fosse morto pelos nossos pecados, para cumprir o propósito do Pai, glorificar o Pai e cumprir aquilo que era necessário para a nossa salvação. Então, esse Jesus que foi exaltado, ele primeiramente teve que ser humilhado. E justamente, ainda continuando aqui Filipenses capítulo 2, é justamente que depois que o apóstolo Paulo ele traça esse perfil do Cristo sofredor, do Cristo humilde, que se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e morreu a morte de cruz, ele diz ali que justamente por isso é que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. E aí diz o texto que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso você encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Esse é o Cristo que foi glorificado. Mas primeiro ele teve que sofrer. Então Jesus, ele mostra para nós realmente que para que haja uma glorificação aos olhos de Deus, uma certa grandeza aos olhos de Deus, primeiro é necessário que haja o sofrimento. É necessário que haja o sofrimento. Jesus nos ensina isso. Tanto é que esse ensinamento de sofrer para ser engrandecido, ou o engrandecimento, e quando eu falo engrandecimento, eu não estou falando de orgulho, tá bom? Nós não estamos falando de alguém que se engrandece, nós estamos falando daquele que Deus engrandece, daquele a quem Deus exalta, porque a palavra de Deus ela é clara, ela diz que existem pessoas os quais Deus exalta, Deus os exalta. Nós não podemos nos exaltar, mas é o Senhor quem nos exalta. E esse ensinamento ele está por toda a Escritura. Em Lucas capítulo 14, não precisa abrir, mas diz ali no versículo 11 o seguinte: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o interessante, sabe o que é? Se você olhar ali no o contexto de Lucas 14, ele está falando ali sobre ser alguém que é convidado para um casamento.
Ele diz ali, Jesus ele começa a ensinar e ele usa como exemplo alguém que é convidado para um casamento. Esse convidado, ele chega ali naquela festividade, nas bodas, e aí Jesus ensina que não se deve procurar os primeiros assentos. Por quê? Nós gostamos dos primeiros assentos, né? Nós gostamos de estar à frente, nós gostamos de lugares de primazia, né? Um lugar de primazia. Só que acontece que Jesus ele ensina que não faça isso, porque pode ser que hajam convidados que são mais importantes aos olhos daquele a quem o convidou que você. E aí você assenta no lugar ali mais importante e de repente o noivo vai ter que dizer, olha, esse lugar está reservado. E aí você tem que ir assentar lá no fundo. Jesus diz que o melhor então é o quê? Assentar-se nos últimos lugares. Por quê? Porque se o noivo realmente considera você como alguém importante, ele vai chegar até você e dizer o seguinte, olha, não, vem para cá, tem um lugar mais especial para você, e ele vai te colocar no primeiro lugar. Consegue entender o ensinamento que isso traz? Consegue entender? Jesus ele ensina também, em Mateus 23, ele escreveu assim, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago também, né, eu lembro o meio-irmão de Jesus, que escreveu lá a carta de Tiago, ele escreveu também o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Não só Tiago, mas o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro também escreveu em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que significa esse a seu tempo? No tempo dele. No tempo dele. Deus tem um tempo, um momento para tudo. E no tempo dele, se nós nos humilhamos, no tempo dele, seremos exaltados. E esse ensinamento não está somente no Novo Testamento, porque o livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento, no capítulo 15, no versículo 33, ele diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Precedendo a honra vai a humildade, ou seja, antes da honra vem a humildade. Então, para que haja a honra, é necessário que haja primeiro a humildade. O que nós gostamos de fazer é justamente o contrário. E era o contrário que os discípulos aqui nessa ocasião queriam. Porque, afinal de contas, convenhamos, ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser humilhado, nenhum de nós gostamos de ser rebaixados. Mas o conceito de Jesus é totalmente o contrário do nosso. É totalmente o contrário. Nesse mundo nós gostamos de nos exaltar, nós gostamos de estar num patamar elevado, essa é a tendência da nossa carne. Mas grandes homens de Deus aprenderam que a exaltação só pode vir após a humilhação. Você observa Jó, por exemplo, Jó, ele mostra isso para nós. Você observa o exemplo do apóstolo Paulo, ele mostra isso para nós. Você observa o exemplo do apóstolo Pedro, ele mostra isso para nós quando Pedro chorou amargamente. Ele se humilhou diante do Senhor, e aí depois ele foi exaltado. Tanto é que foi usado para escrever 2 livros, 2 cartas no Novo Testamento. No reino de Deus, irmãos, a ordem é sempre: primeiro nos humilhamos e só depois vem de Deus a exaltação, e no tempo dele. Esse ensinamento contraria a lógica humana. E é isso que Jesus nos mostra aqui. Primeiro ele teria que sofrer para que depois fosse glorificado. E esse conceito ele se aplica a nós também. Apesar de eles terem recebido, os apóstolos, os seus discípulos, terem recebido tantos ensinamentos sobre a humildade de Cristo, e terem visto essa humildade com o exemplo do próprio Cristo,
Acontece algo bem inusitado aqui no decorrer do texto. Olha comigo ali, a partir do versículo 35, agora o que acontece então? Depois de Jesus trazer esse ensinamento sobre a sua morte, olha o que diz ali o texto, versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Uau! Já pensou? Senhor, concede-nos que na tua glória, lá na glória, na tua glória, eu e o meu irmão, eu, Tiago e João, nós, Tiago e João, nós nos assentemos, um à sua esquerda e outro à sua direita, lá na glória. Uau! Só que aí diz o texto: Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Poxa, eles, na verdade, irmãos, eles não estavam entendendo nada. E o interessante é que o outro evangelista, Mateus, o outro escritor do evangelho, Mateus, ele traz, Mateus ele escreveu também, o evangelho de Mateus contém o mesmo episódio aqui. Só que Mateus ele traz um detalhezinho para nós que Marcos não trouxe. Se você observar em Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21, diz ali que junto com esses dois, Tiago e João, chegou até Jesus a mãe deles. E Mateus ele escreveu ali que, na verdade, quem fez esse pedido foi a mãe deles. Então a mãe deles é quem fez esse pedido: concede que os meus filhos se assentem, um à tua esquerda e outro à tua direita lá na glória. E aí Jesus ele dá a mesma resposta aqui, como foi escrita por Marcos. Então a mãe deles foi quem chegou fazendo esse pedido. Mas ninguém tinha entendido nada. Enquanto Jesus estava ensinando sobre sofrimento, eles estavam pensando na glória. Enquanto Jesus mostra que o seu caminho para a cruz, eles estavam desejando o trono. Eles estavam de olho no trono de Jesus, para saber quem é que ficaria ali do lado dele, né? Então, quem chegou fazendo esse pedido foi a mãe deles. Então, olha só, nós precisamos mostrar, ensinar para os nossos filhos que a verdadeira grandeza vem ao coração humilde diante de Deus e ao coração humilde diante dos outros. E não era isso que a mãe deles estava os ensinando. E, irmãos, é importantíssimo que nós, como pais, ensinemos os nossos filhos que é importante a humilhação diante de Deus. Porque o que está acontecendo é que na geração de hoje, a maioria dos jovens, crianças jovens, e estão se tornando adultos, barbados, casados, mas são pessoas que, infelizmente, vivem na barra da saia da mãe, ou debaixo do bigode do pai, porque os pais não deixam os filhos caminharem sozinhos, os pais não ensinam os filhos o caminho da humildade, muito pelo contrário. O que nós encontramos são pais e mães que estão ensinando seus filhos que não leva o desaforo para casa, não deixa ninguém falar assim com você, responde à altura. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Então, ensine os seus filhos a se humilharem diante dos outros quando necessário. Filho, vai lá, pede perdão. Filho, vai lá, pede perdão para a professora. Fala para ela, fala que você está errado, pede perdão para a professora agora. Não, mas o que nós encontramos é justamente o contrário.
Crianças contumazes e rebeldes, que desobedecem à professora, e aí quando os pais são notificados daquela desobediência, ao invés dos pais ensinarem aquele menino a chegar na professora e pedir perdão para ela, porque ele desobedeceu, ele errou, ele respondeu, na verdade os pais vão dizer, a maioria dos pais dizem o quê? Ué, mas ele te desobedeceu, professora? Ué, mas lá em casa ele não é assim. Não é isso que acontece? Mas lá em casa ele não me desobedece. Deve ter acontecido alguma coisa. E aí é que essa é a razão, irmãos, porque muitos adultos hoje, muitos adultos barbados, não sabem lidar com seus problemas. Ainda precisa do papai e da mamãe para poder apoiar eles. Isso é terrível. Que geração que está surgindo? Que tipo de geração é essa? Ensine os seus filhos que eles precisam pedir perdão quando erram. Ensine os seus filhos que eles não são o centro do universo. Eles não são o centro do universo. Ensine para os seus filhos, nós temos que ensinar para os nossos filhos que eles não são a última bolachinha do pacote. Eles não são a última bolachinha do pacote. Ainda tem muita bolachinha ainda. Eles não são o centro do universo. A terra não gira em volta deles. E nós temos que ensinar os nossos filhos que, às vezes, eles vão ser humilhados. E injustamente. Injustamente. Nós temos que ensinar os nossos filhos pelo nosso exemplo. Pelo nosso exemplo. Jesus respondeu a esse pedido falando de um cálice. Você observou aqui? Ele disse ali, repetindo no versículo 38, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam, podemos. Mas eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Quando Jesus está dizendo aqui a respeito do cálice, pelo contexto e pelos demais ensinamentos de Cristo, ele está mostrando para nós aqui a respeito do sofrimento. Era o sofrimento. Tanto é que é o mesmo cálice, quando o Senhor Jesus Cristo, Jesus ele havia já dito que ele beberia desse cálice do sofrimento. Jesus havia predito que ele tomaria desse cálice. Mas eles queriam esse sofrimento. Aí ele fala a respeito de um batismo. Jesus havia dito também que seria batizado com esse batismo, não com essas palavras, mas batismo aqui é uma metáfora que significa ser mergulhado no sofrimento, ou seja, ter o mesmo batismo com o qual Jesus seria batizado. Ou seja, Jesus está falando aqui de sofrimento, sofrimento. E aí Jesus pergunta para eles se eles poderiam tomar desse mesmo cálice e serem batizados com esse mesmo batismo, e eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, na verdade, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Tanto é que, em Atos capítulo 12, versículo 2, Tiago, foi morto à espada. João, ele foi exilado lá para a ilha de Pátimos, para morrer sozinho ali. No entanto, mesmo tendo sido exilado para morrer sozinho, é justamente ali que o Senhor, ele mostra para ele as visões do Apocalipse. Ou seja, ainda assim, sendo exilado para morrer sozinho, o Senhor ainda mostra para ele que a vida dele ainda tinha grande utilidade para o Senhor. Mas quando nós olhamos a trajetória, não só desses, mas de todos os apóstolos, a trajetória deles foi marcada por sofrimento. Quando nós olhamos os cristãos através dos séculos, a trajetória dos cristãos ela foi marcada por sofrimento. Ou seja, em momento nenhum nas Escrituras nós encontramos ali Jesus, ele dizendo que nessa vida nós não teremos sofrimento. Nós não encontramos isso em momento nenhum. Jesus nunca ensinou sobre isso, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. As Escrituras, elas dizem que aquele que quer viver piedosamente para Cristo, ele vai padecer perseguições. Vai ser perseguido. A questão, irmãos, o que é que Jesus está nos mostrando aqui é que nesta vida nós vamos sofrer, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser rebaixados. A questão não é o que acontece conosco, é a forma como nós reagimos. Essa é a questão. O cerne da questão aqui não é o que nos acontece. Em momento nenhum nós vamos chegar diante de Deus um dia e dizer assim: Senhor, eu fiz isso porque o Senhor viu, aconteceu isso. Não, irmãos, não faz diferença. Deus não vai olhar para nós e dizer assim: puxa, não, realmente eu sei o quanto é difícil, então eu vou te dar uma colherzinha de chá porque eu sei que é difícil mesmo. Não, nós não vamos encontrar isso. Então o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E sabe de uma coisa? Muitos servos de Deus glorificam a Deus através do seu sofrimento. Pessoas que estão no leito de morte, sofrendo, glorificam a Deus no momento da morte. Pessoas que estão sofrendo com doenças incuráveis, glorificam a Deus através da sua doença. Pessoas com diversas condições, problemas, dificuldades, ainda assim eles glorificam a Deus, apesar das suas dificuldades. Na verdade, não apesar das suas dificuldades, deixa eu corrigir aqui. Pessoas glorificam a Deus apesar das suas dificuldades e através das suas dificuldades. Porque é justamente nos momentos de dificuldades que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida. Verdade ou não é? É no momento da morte que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida. É no momento da extrema necessidade que nós aprendemos as maiores lições na nossa vida. Mas eles não queriam sofrimento. Eles queriam assentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles queriam um lugar de destaque. Versículo 40, então, ele diz assim, Jesus continua: mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Jesus disse: não compete a mim. Mas aí, nós já vimos duas situações aqui. Então, o que nós aprendemos é que a dor do sofrimento e da morte de Jesus precedeu a glória da ressurreição, ou seja, primeiro ele sofreu para que depois pudesse ser glorificado. O que nós aprendemos aqui nesse trecho é que o desejo pela glória é incompatível com o sofrimento de Jesus. Se Jesus sofreu, então o meu desejo por glória é incompatível com esse sofrimento, porque se Jesus sofreu, por que eu não devo sofrer? Isso é incompatível. Mas agora nós temos uma terceira situação aqui. Quando os 10 discípulos ouviram aquele pedido, olha como é que foi a reação deles no versículo 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Eles ficaram indignados. Mas peraí, que absurdo! Quem são esses dois para fazer um pedido desse? Eles estão querendo ser maiores do que nós? Eles querem um lugar melhor do que todos nós? Quem são eles? Como é que eles têm coragem de falar isso? Ué, peraí, se eles podem, eu também posso. Eita, aí começou uma desavença. Por quê? Porque, na verdade, todos queriam um lugar de destaque. Todos queriam um lugar de destaque. Todos. Tanto é que isso não é julgamento, não é pré-julgamento não, irmãos. Olha lá, volta comigo para o capítulo 9, versículo 33. Olha que interessante o que aconteceu pouco antes. Capítulo 9, versículo 33. Diz assim: e chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho?
Ou seja, Jesus falou: olha, vocês estavam conversando alguma coisa pelo caminho. O que vocês estavam conversando? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: lá vem o ensinamento. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E aí ele pega uma criancinha, coloca no seu braço e mostra o exemplo. Jesus, ele ensina então, aquele que quiser ser o primeiro, esse na verdade vai ser o último e vai ser o servo de todos. Mas antes que joguemos pedra nos discípulos por causa disso, nós temos que entender o seguinte, irmãos, com a autoridade da palavra de Deus eu vou dizer isso. Todos nós, aqui hoje à noite, somos orgulhosos. Todos nós. Não existe ninguém aqui dentro desse recinto que possa dizer que é alguém humilde por natureza. Porque todos nós somos orgulhosos por natureza. Todos nós. O nosso coração é assim. Nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos quando pessoas falam algo conosco. A gente não gosta. A gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta, nós não gostamos disso. É ruim. Machuca o ego. Porque nós somos orgulhosos. Então o nosso coração é assim. Só que, mesmo o nosso coração sendo assim, Jesus ele nos ensina um terceiro conceito importante aqui para a gente fechar. O orgulho do mundo é incompatível com a humildade de Cristo. Esse orgulho que nós temos, ele é mundano, ele não é bíblico, ele não é de Deus, muito pelo contrário. Quando nós observamos o primeiro pecado em todo o universo, o primeiro pecado na raça humana foi lá em Gênesis capítulo 3, certo? Desobediência de Adão e Eva. Mas e o primeiro pecado de todo o universo? Qual foi? O orgulho de Satanás. E por causa desse orgulho, como diz as Escrituras, alguém que queria ser como Deus, acima de Deus, se assentar no trono de Deus, por isso ele foi enxotado do céu e ele levou consigo 1/3 de todos os anjos, os demônios. Por quê? Por causa do orgulho. É justamente esse orgulho que nós estamos falando. Então isso faz parte da nossa vida, da nossa velha natureza, não da nova. Jesus ele quer transformar a nossa vida. E para que haja essa transformação, Jesus ele finaliza trazendo aqui como é que fica tudo isso na prática. Versículo 42 diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Ou seja, Jesus ele está mostrando aqui que tem um conceito que nesse mundo aqui, pecador, esse mundo miserável, nunca vai mudar. Os grandes mandam nos menores. E novamente eu não estou falando de estatura. Mas aqueles que são poderosos, eles mandam naqueles que não têm poder. Esse é o conceito do mundo. Nós temos hoje políticos que se acham no total poder. Nós temos religiosos, líderes religiosos que se encontram com um total poder, né? E aí por isso eles se veem no direito de rebaixar outros. Então, infelizmente, nesse mundo sempre vai ter isso. Sempre vai acontecer assim, nesse mundo, enquanto ele não for restaurado por Cristo. Mas sempre vai ser assim. Então Jesus ele está mostrando, sempre vai haver aqueles que se assenhoreiam, as autoridades, sempre vai ter aqueles que vão estar acima e aqueles que vão estar abaixo. Só que ele continua dizendo no versículo 43, mas entre vós não será assim. Por quê?
Porque embora nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Esse mundo não nos representa. Esse mundo não deve ditar qual deve ser a nossa conduta. Então Jesus ele diz: entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Uau! Jesus aqui, ele mata, ele acaba com esse pedido que foi feito. Ele acaba com esse sentimento de querer ser exaltado, um lugar de destaque. Jesus aqui, ele acaba com a indignação dos outros 10, que ficaram indignados por causa daquele pedido de Tiago e João. Porque Jesus, ele está dizendo assim, olha, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, e vocês aí, 10, não precisa ficar indignado não, porque na verdade, todos vocês, qualquer que quiser ser o primeiro, na verdade vai ser o último. Qualquer que quiser ser grande, na verdade ele vai ser o serviçal, o empregado, o escravo de todos. Porque esse é o conceito que eu quero para vocês. Essa é a minha vontade para vocês. É isso que Jesus está ensinando. E conforme eu disse, nós encontramos esse conceito em toda a palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, nesse mundo, será sempre assim. Os maiores mandam nos menores. Mas entre nós cristãos, não deve ser assim. Não deve ser assim. Alguém disse certa vez que nós devemos fugir dos desejos dos 4 P's. Eu achei interessante isso. Os desejos dos 4 P's. Popularidade, poder, prazer e posse. São os 4 P's que infelizmente têm destruído a vida de grandes servos de Deus. Popularidade, querer ser admirado, respeitado, ouvido, aplaudido. Poder, significa ter os desejos atendidos. Eu quero tudo do meu jeito, eu quero manipular. Eu quero que tudo seja feito da forma como eu quero. Prazer, significa priorizar tudo aquilo que me faz sentir bem. Se me dá prazer ficar em casa, eu vou ficar em casa. Se me dá prazer fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Independente da vontade de Deus. Prazeres da carne, a gula, descanso, lazer, colocar tudo isso acima de Deus. São os prazeres. E posse, colocar os bens materiais acima de Deus. Amor pelo dinheiro, amor pelos bens, pela casa, pelo carro. Tudo isso devemos fugir. Grandes homens e mulheres de Deus têm sido destruídos com isso. No versículo 45, para finalizar, Jesus ele traz aqui uma conclusão importante. Por que eu faria isso que ele está dizendo? Por que eu vou querer ser servo de todos? Versículo 45 ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que eu quero servir? Porque Jesus serviu. Por que eu quero me humilhar? Porque Jesus se humilhou. Jesus se humilhou. Então, irmãos, Jesus ele mostra para nós claramente aqui que o caminho da verdadeira grandeza é seguir o exemplo de humildade de Jesus. Jesus é o nosso perfeito exemplo. Nós não somos salvos para sermos servidos, temos que aprender isso, mas para servir. Se nem o Deus encarnado veio para ser servido, mas para servir, por que eu desejaria ser servido? Por que tudo tem que ser do meu jeito? Por que eu não gosto de ser contrariado? Por que eu não posso ser contrariado? Por que eu desejaria reconhecimento nessa vida? Para quê? Para quê? Para quê? Já pessoas, infelizmente, dizem coisas assim. Olha, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aquilo fui eu que fiz.
aquilo fui eu que comprei, aquilo fui eu que dei, meu filho é desse jeito porque eu ensinei, porque eu fiquei firme, meu filho é assim porque eu tenho o que eu tenho porque eu. Não, irmãos, é Cristo, é Cristo. Quando é que nós vamos aprender que não existe exaltação sem humilhação? Quando é que nós vamos aprender que aquele que quiser ser grande deve se humilhar? A verdadeira grandeza não está em subir, mas descer do pedestal. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir aos outros. A verdadeira grandeza não está em ter o domínio, mas em ter o entendimento para saber o momento de ceder, abrir mão. Mas nós gostamos de controle, né? Certo dia um irmão aqui da nossa igreja chegou e falou essa verdade, e eu nunca tinha pensado. Falou: pastor, sabe por que nós somos orgulhosos muitas vezes assim? Porque nós queremos o controle, nós gostamos de ter o controle. Eu quero controlar situações, controlar minha família, controlar a igreja, controlar. E quando eu não consigo fazer com que as coisas saiam do meu jeito, aí eu mostro realmente o que tem no meu coração. Não é isso que Jesus nos ensinou. Portanto, irmãos, para hoje o ensinamento é: o caminho da verdadeira grandeza é seguir o exemplo de humildade de Jesus. Amém? Jesus nos mostrou o caminho. E agora nós temos a oportunidade de seguir, de trilhar esse caminho. Porque é possível. Machuca a carne, machuca o ego, mas o espírito sai fortalecido. Porque Deus se agrada dos que tal coisa praticam. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com os irmãos.